Noite de 20 de fevereiro de 2025, são exatamente 22 horas e 4 minutos, está no ar o Primeira Página, o seu telejornal no Instagram, o telejornal da Rede Relâmpago, que traz agora informações, as notícias mais importantes do Brasil e do mundo estão aqui na Rede Relâmpago, nesse momento, no Primeira Página. Eu sou Vitor Corso, é um prazer estar entrando na sua casa nesse momento para poder te deixar bem informado no horário seu de você dormir, de você descansar, enfim. Mas antes de começar com todas as notícias que nós temos aqui hoje, aliás, super notícias, eu queria te mandar um convite. Aliás, queria falar sobre um convite que eu vou fazer para você que está em casa. Você sabia que todas as lives da Rede Relâmpago, todas elas, desde 29 de junho de 2020 até hoje, elas estão lá no YouTube? Isso mesmo, a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube totalmente preparado para você, com todas as lives, desde junho de 2020 até hoje, todas elas, as entrevistas, os programas com especialistas, todos os programas estão por lá, como fosse uma imensa biblioteca. Basta você acessar no YouTube Rede Relâmpago, coloca lá no campinho de pesquisa, Rede Relâmpago, pronto, você já tem acesso a todos os vídeos, todas as lives sensacionais com os nossos especialistas e também comigo fazendo entrevistas maravilhosas. Tem tanto artista bacana que você vai gostar à beça. Não só artistas, como tem profissionais também de várias áreas, diversas áreas, contando como iniciaram a profissão e como tocam o barco aí para poder, ora, entreter, né, todos nós, ora, cuidar da gente também. Tem muita gente de saúde lá que merece os nossos aplausos. Esse é o Primeira Página. Vamos para as notícias mais importantes no Brasil e no mundo, o que aconteceu por hoje. Gente, o que está se falando mais, aí, vamos dizer assim, no Brasil, são as notícias sobre a delação premiada do Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos a uma matéria que é a seguinte: o ex-ajudante de ordens Mauro Cid disse em sua delação premiada, vamos aqui pegar aqui, que o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou que fosse emitido um cartão de vacinação falsificado para ele e para sua filha Laura. Durante o depoimento, Cid revelou como o ex-presidente pediu diretamente a fraude. Abre aspas. Foi quando eu falei com o presidente também. Ele faz para mim também. Fecha aspas. Tudo para ele, pedindo para ele, declarou Cid. Os investigadores perguntaram diretamente se Bolsonaro havia solicitado um cartão para ele e para sua filha. Cid confirmou: faz para mim e para Laura. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados nos casos de falsificação do cartão de vacina e pelo desvio e venda de joias presenteadas ao governo brasileiro. A Procuradoria-Geral da República, PGR, está na fase final de análise dos casos para decidir se os investigados serão denunciados ou não. Mauro Cid firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Foi assim que aconteceu, revelando detalhes comprometedores sobre Bolsonaro e seu círculo próximo. Em troca da colaboração, Cid pediu que as suas condenações fossem reduzidas ou limitadas a 2 anos de prisão, que seus bens apreendidos fossem devolvidos e que sua segurança e de sua família fossem garantidas. O acordo também previa que os benefícios fossem estendidos ao pai, à esposa e à filha mais velha do delator. Bom, essa é a grande notícia do dia, é sobre a delação de Mauro Cid. Tem mais de 30 envolvidos, né, nesse escândalo que pode gerar a prisão de alguns grandes nomes do Brasil, né, até então na temporada passada, e nas eleições passadas. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que tudo vai se decorrer e vai desenrolar. Obrigado pela presença do Gabriel Felipe, do Celso Francisco Soares, do Douglas Acioli, da Denise Monteiro Corso. Beijo para ela, querida. Nando Vieira também. Um forte abraço, obrigado pela presença. A notícia continua da delação do Mauro Cid. A defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro, do PL, afirmou nesta quinta-feira que quer pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Mas uma análise detalhada de todo o material da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e mais 33 pessoas pela tentativa de golpe de Estado
é suficiente para que os advogados de Bolsonaro repensem essa estratégia. Em entrevista ao Estúdio I da Rede Globo, da Globo News, o advogado Celso Vilardi afirmou que na peça de acusação há muitos fatos, mas argumentou que o Ministério Público precisou disfarçar para construir uma denúncia em cima da delação de Mauro Cid. Abre aspas. A acusação está baseada na delação do Cid. A denúncia deu uma disfarçadinha nisso. Fecha aspas, disse Vilardi. O advogado acabou falando lá no Estúdio I, que é um programa que é da Globo News. Seguindo a matéria, no entanto, as 200 páginas da denúncia revelam que mesmo sem a delação do ex-ajudante de ordens, há uma abundância de provas e indícios de crimes que continuarão a ser julgados. Vilardi terá que repensar essa estratégia de pedir a anulação da delação, porque a denúncia não está centrada apenas no que o Cid falou. Ainda restarão muitas provas e evidências. Vilardi criticou a condução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele criticou essa condução dele, em depoimentos dados por Cid. O advogado afirma que juízes podem cometer equívocos ao comentar a situação do ministro no caso. Evidentemente que quando você está tratando de uma advertência a uma testemunha, realmente o juiz tem que advertir. No caso do delator, não. Estamos em uma fase pré-processual, disse Vilardi. E ele continua. No caso do delator, uma eventual tomada de novo depoimento teria que caber à Polícia Federal e ao Ministério Público. O Poder Judiciário, segundo a lei, só deve atuar para homologar. Essa foi a conclusão de Vilardi, um advogado que diz que o Bolsonaro vai ter que tentar fazer uma estratégia diferente para poder mudar isso aí. Adilson Machado, obrigado pela presença. A Mauri, corretor Prime, muito obrigado também. Esse é o Primeira Página, é o telejornal da Rede Relâmpago. Aqui vamos trazer várias informações, o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo, para que você possa dormir tranquilo e bem informado. Essa é a Rede Relâmpago. Gente, um vídeo de 2024, de março, para ser mais exato, mostra a reação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, ao ouvir o anúncio do juiz Ayrton Vieira de que ele tinha tido a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nessa quinta-feira, hoje, dia 20, Moraes tornou públicos os vídeos e áudios da delação de Mauro Cid. Cid coloca a mão na cabeça e depois apoia a cabeça nas mãos em sinal de desespero. Abre aspas. O senhor ministro relator Alexandre de Moraes decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid, leu o juiz. Na época, Cid teve a prisão preventiva decretada após o vazamento de áudios em que ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal durante depoimentos. Nas gravações, o militar também faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. As gravações foram reveladas pela revista Veja. Após saber que voltaria para a prisão, Cid chegou a desmaiar. Socorristas precisaram entrar na sala para ajudar. A notícia do dia no Brasil é essa delação do Mauro Cid. Vamos saber o que vai acontecer, referente a esse assunto nos próximos dias. Vamos dar boa noite aí ao Adilson Machado, que está por aqui, a Ellen Kathleen também. Boa noite, Ellen Kathleen, está sempre por aqui. Bom, agora a notícia internacional, gente, que chocou todo mundo, As forças da defesa de Israel afirmaram que o corpo devolvido pelo grupo terrorista Hamas, identificado como sendo de Shiri Bibas, não pertencia a ela. Shiri Bibas é aquela moça que tinha dois filhos, duas crianças, e acabou sendo pega pelo Hamas, acabou sendo refém do Hamas, e a foto dela com as duas crianças assusta bastante, é muito ruim, a gente fica com o coração bem apertado. E nós tivemos a notícia ontem de que ela e os filhos
teriam sido mortos, né? Então teria ali um caixão sendo levado, né, para devolvê-los a Israel, devolver os corpos a Israel. Mas segundo as forças de defesa de Israel, o corpo devolvido pelo grupo terrorista Hamas não pertence a Shiri Bibas, que é a mãe. Israel pediu a devolução do corpo dela imediatamente, e considerou o caso como uma violação de extrema gravidade. Shiri fazia parte da família Bibas, sequestrada em 7 de outubro de 2023 durante o ataque terrorista do Hamas ao território israelense e que se tornou símbolo da luta pelo retorno dos reféns. Ela era mãe de Ariel, de 4 anos, e de Kfir, de 9 meses. Esse último, o mais novo dos sequestrados. Os corpos das crianças foram devolvidos nesta quinta-feira, dia 20. De acordo com os militares, o corpo entregue pelo Hamas não corresponde a nenhum dos reféns. Abre aspas. Durante o processo de identificação forense, foi determinado que o corpo adicional recebido não é o de Shiri Bibas e nenhuma correspondência foi encontrada para qualquer outro refém. Este é um corpo anônimo, não identificado. Fecha aspas, diz um dos comunicados da FDI, que é a Força Israelense. A perícia ainda confirmou, gente, que 2 dos 4 corpos devolvidos correspondem aos de Ariel e Kfir. Um outro corpo, pertencente ao de Oded Liftisk, de 83 anos, também foi entregue. Abre aspas. Essa é uma violação de extrema gravidade pela organização terrorista Hamas, que é obrigada, sob o acordo de cessar-fogo, a devolver 4 reféns mortos. Exigimos que o Hamas devolva Shiri para casa junto com os outros reféns. Fecha aspas, diz a nota. A entrega, que faz parte do acordo de cessar-fogo, que está em vigor desde 19 de janeiro, aconteceu em Khan Yunis, na faixa de Gaza. Os restos mortais foram entregues em caixões pretos para integrantes da Cruz Vermelha, responsáveis para levá-los até Israel. A ONU condenou a forma como o Hamas entregou os corpos dos reféns. O chefe dos direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse que o desfile de corpos em Gaza foi abominável e vai contra o direito internacional. A entrega de corpos dos reféns causou comoção nacional em Israel. Horas após a entrega dos corpos, Netanyahu prometeu eliminar o Hamas e trazer todos os reféns de volta. O grupo terrorista Hamas disse que em um ataque aéreo israelense havia matado Shiri e os meninos em 2023, cerca de um mês após o sequestro. Israel não confirmou a acusação e chamou de propaganda cruel. Horas depois do Hamas invadir Israel em 7 de outubro de 23, o ataque que deu início à guerra, a família Bibas virou o grande símbolo dos ataques e dos israelenses sequestrados pelo grupo terrorista. Naquele mesmo dia, imagens de uma moradora de um dos kibbutz atacados no sul de Israel, o Nir Oz, aterrorizada, cercada por homens armados e segurando seus 2 filhos pequenos, viralizaram nas redes sociais. Era Shiri Bibas, levada naquele dia por terroristas do Hamas, junto ao seu filho Ariel, de 4 anos de idade, e um bebê de apenas 9 meses, o mais novo entre os 251 sequestrados pelo Hamas no ataque. Por 20 meses, a família Bibas se tornou um símbolo da luta de parentes dos reféns, que também direcionou seus protestos ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As imagens de Shiri e das crianças sorridentes eram usadas como uma espécie de bandeira de esperança e de cobrança a Netanyahu pela devolução dos reféns. O marido de Shiri e pai dos 2 meninos também foi sequestrado no mesmo dia, mas Yaden Bibas foi devolvido pelo Hamas com vida em 1º de fevereiro, dentro do acordo de cessar-fogo. Durante todo o tempo de sequestro, Yaden foi mantido separado do resto de sua família. Ele foi sequestrado antes da mulher e dos filhos, porque no momento do ataque deixou o esconderijo onde estavam para distrair os terroristas. Mas um segundo grupo de membros do Hamas encontrou o esconderijo e levou os 3. Yaden nunca encontrou durante o cativeiro com a esposa e os filhos, segundo a imprensa israelense. Já os pais de Shiri Bibas morreram durante o ataque do grupo terrorista ao kibbutz, onde também viviam.
O kibbutz da família Bibas foi um dos mais destruídos no ataque de 7 de outubro do Hamas. Na ocasião, 1 em cada 4 moradores do local foi morto ou sequestrado naquele dia. Foi lá onde as 2 crianças sequestradas nasceram e estavam crescendo. Nos dias seguintes ao ataque de 7 de outubro, triciclos e brinquedos ainda estavam espalhados no gramado do lado de fora da casa da família, enquanto a porta da frente, perfurada por balas, exibia pôsteres dos 4 sorridentes membros da família Bibas. Catástrofe, né? A guerra no mundo inteiro. Também temos a guerra na Rússia, né? Na Ucrânia, Rússia com Ucrânia. A gente quer saber quando que vai acabar tudo isso e, se Deus quiser, com menos, que não tenham mortos, para que a gente possa ter todos morando nos locais onde moravam e tudo mais, né? Vamos ver o que vai acontecer. Torcer para que tudo acabe bem, né? Um trem no ramal Guapimirim, hoje no Rio de Janeiro, descarrilou na tarde dessa quinta-feira, no bairro Parque Estrela, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Supervia, o incidente foi causado, olha gente, pela alta temperatura registrada na via férrea. Chegou a 71 graus Celsius nos trilhos. Os trilhos foram dilatados e estavam com 71 graus Celsius. A concessionária informou que as equipes estão no local para realizar os reparos necessários e normalizar a circulação, que foi suspensa hoje à tarde, às 15 horas. Abre aspas, nossas equipes atuam para restabelecer a operação o mais breve possível, disse a concessionária em nota. Vamos ler a nota da Supervia, o que diz de acordo com o que aconteceu. A Supervia informa que não houve feridos no descarrilamento ocorrido por volta das 14h40 dessa terça-feira, dia 20, nessa terça-feira não, de quinta-feira, dia 20, com o trem do ramal Guapimirim, que fazia o trajeto Saracuruna-Guapimirim, nas proximidades da estação Parque Estrela. A ocorrência foi causada pela dilatação dos trilhos devido à alta temperatura registrada na via férrea, que chegou a 71 graus Celsius, provocando a flambagem dos trilhos. Todos os passageiros que estavam a bordo foram retirados com segurança. Equipes da Supervia estão no local para efetuarem os reparos necessários e normalizar a circulação. Fecha aspas. Olha o calor que está fazendo hoje no Rio de Janeiro, que fez hoje no Rio de Janeiro, foi uma coisa absurda. Já já nós temos as notícias do clima para que você possa saber mais um pouquinho sobre, né, como está o calor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e como vai ficar, né, durante toda a semana. Mais uma notícia policial: o cantor Oruan deixou a 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, no Rio, após pagar uma fiança de R$60 mil na noite dessa quinta-feira. O rapper de 23 anos tinha sido detido mais cedo após dar um cavalinho de pau na frente de uma blitz da PM, na frente de um carro da PM, e parar virado na contramão. O cantor dirigia com a carteira de motorista suspensa. Na porta do local, fãs levaram cartazes protestando e pedindo que o rapaz fosse solto. Oruan é filho de Marcinho VP, chefe da facção criminosa Comando Vermelho, que cumpre pena de 37 anos de prisão por assassinato. Em resposta à demanda da imprensa, a assessoria de comunicação do rapper Oruan informa que nessa quinta-feira o artista foi encaminhado à delegacia após ser parado por uma blitz. Segundo o artista, diz o seguinte, abre aspas, vou responder com música, eu não aguento mais todo mundo falando de mim, minha mente está uma confusão, fecha aspas, escreveu Oruan em seus stories no Instagram. A Polícia Civil concluiu que Ilinês Valesca Carnaval Almeida, personal trainer, foi encontrada morta na casa do marido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não foi vítima de feminicídio. Segundo a investigação do 54ª DP em Belford Roxo, ao qual o G1 teve acesso, ela tirou a própria vida após uma briga com um companheiro. O inquérito do feminicídio contra Valdenir Silva Almeida foi arquivado e a justiça mandou que ele fosse solto, o que ocorreu hoje. A polícia, no entanto, indiciou Valdenir por lesão corporal e violência psicológica. Bom, hoje um avião da Latam colidiu com um pássaro. Vamos saber dessa notícia.
Uma passageira que estava no avião que colidiu com um pássaro e precisou retornar no Galeão nessa quinta-feira relatou que percebeu a instabilidade da aeronave e soube que havia algum problema. Segundo ela, o avião balançava muito e sabia que tinha alguma coisa errada, diz Stacy Anne Bento. A passageira, que é comissária de bordo, tem conhecimento sobre aeronaves, contou que cerca de 5 minutos após a decolagem, a tripulação comunicou pelo rádio que seria necessário retomar ao terminal do Rio de Janeiro. A proa estava completamente destruída, parece que colidiu com um carro, e aí eu entendi por que a aeronave não parava de balançar. Não estava na altitude boa. Stacy diz que renasceu depois do incidente. Foi coisa de Deus, segundo ela. A aeronave poderia realmente ter caído. Me senti como se tivesse tido uma chance de viver, porque o avião balançava muito e eu tinha alguma coisa de errado. Mas graças a Deus conseguimos voltar para o Galeão. A passageira disse ainda que todos tiveram controle e foram bem conduzidos pela equipe e pelos comissários. O avião da Latam tinha decolado por volta das 10h35 do Galeão com destino a Guarulhos, São Paulo, mas precisou retornar pouco depois ao aeroporto do Rio de Janeiro após o impacto com a ave. O bico da aeronave, um Airbus A321, ficou destruído. As imagens você pode ver no g1.globo.com. Notícias do Mundo VIP, são 22 horas e 25 minutos. Aqui nós temos Leandro Esporte, obrigado pela presença, Luiz César, Osias José e o Adilson Machado aqui mandando que a Rede Relâmpago nos mantém bem informados. Obrigado, Adilson, pela presença, obrigado pela companhia e pelo carinho, viu? Gente, o Whindersson Nunes, humorista, está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi revelada pela empresa Non-Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do humorista. Segundo o comunicado, o artista está cuidando de sua saúde mental e a decisão partiu dele, que preferiu ter acompanhamento médico especializado. A nota reitera que o Whindersson está bem e feliz e deseja voltar em breve para os palcos. Sempre preocupado com os fãs e com o público, o Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com a evolução e em breve estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama, diz parte da nota. Em maio do ano passado, o humorista Whindersson desabafou em suas redes sociais sobre depressão, dizendo que se sentiu mal no palco fazendo shows devido à doença. Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com o microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça o que quer, e não porque está com raiva, diz ele. Em 23, durante uma entrevista a Marcelo Tais, o Whindersson disse que o esporte o ajudou a controlar a depressão. Ela vai e volta, você está bem durante muito tempo, e depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo. O boxe me controlava mentalmente. Inicialmente, a nota foi publicada pelo site Hugo Gloss e compartilhada no perfil oficial do humorista. Bom, Whindersson, a gente gosta muito de você e com certeza a gente quer que você fique bem, viu? Beijo, um abraço para o Whindersson Nunes, querido. Vamos às notícias sobre economia. O dólar fecha com queda a R$ 5,70. R$ 5,70 o dólar fechou hoje. O dólar à vista operava em queda ante o real nas primeiras negociações dessa quinta-feira, enquanto investidores ponderam sobre as incertezas comerciais e geopolíticas no exterior, que incluem as novas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as conversas pelo fim da guerra na Ucrânia. O dólar à vista fechou em baixa de 0,37% a R$ 5,70. Em 2025, a moeda norte-americana acumula queda de 7,68%. Às 17h02, na B3, o dólar para março, atualmente o mais líquido, cedia 0,31% aos R$ 5,71. Sobre o clima, o que a gente já estava falando já há algum tempo, vamos ler essa notícia aqui que a gente precisa se preparar, viu? Para quem gosta das altas temperaturas, a notícia é boa. Os termômetros seguirão elevados em boa parte do Brasil. E o motivo é a formação de uma nova onda de calor. Na próxima semana, a quarta em 2025, associada a uma bolha de calor instalada entre a Argentina, Uruguai e Paraguai, conforme a Metsul Meteorologia.
Tem mais calor vindo por aí, viu? Mais calor. Vamos continuar lendo a matéria. Com a proximidade dos países da América do Sul, o Rio Grande do Sul será também um dos estados atingidos, mas não o único. O calor intenso também fará parte do clima de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde os termômetros ainda seguem com números elevados em razão da terceira onda do ano, o nível alto de calor irá se manter com a chegada de um novo fenômeno. A Metsul Meteorologia adverte para uma nova onda de calor durante a próxima semana, com temperaturas muito acima da média histórica no final de fevereiro, no que algumas regiões devem ficar bem próximas, e ao redor de 40 graus Celsius, como diz o comunicado. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 33 graus nesta sexta-feira, máxima na segunda, com onda de calor já em ação, supera os 36 graus, com possibilidade de subir para 38. Já no interior gaúcho, a condição indica um número perto ou acima de 40 graus. E foi uma dessas cidades que registrou a maior temperatura em 2025. Em 4 de fevereiro, Quaraí, na fronteira com o Uruguai, chegou a 43,8% de 43,8 graus na medição do IMET. Por cento nada, 43,8%, olha isso. Alexandre Valente, muito obrigado pela sua participação. Eu sou seu fã da Rede Relâmpago, também sou seu fã. Beijo, meu querido, muito obrigado. Você também é um excelente profissional. Vamos continuar aqui falando do clima, agora no Rio de Janeiro, para você que está no Rio. Olha, o clima, nesse momento, 27 graus. Olha isso, gente, 22h30, 27 graus Celsius no Rio de Janeiro. E a previsão para os próximos dias são máximas de 31 para amanhã, sexta-feira. No sábado e no domingo as máximas são de 30 graus. Na segunda volta a 31. E a chuva, gente, finalmente pode dar o ar da sua graça na terça-feira. Terça-feira, 31 graus de máxima e possibilidade de pancada de chuva. Na quarta-feira o tempo fica um pouco nublado, não tem sol, mas dá 30 graus. Então você imagina o abafado que vai estar lá na quarta-feira da semana que vem. 30 graus também na quinta-feira da próxima semana. Então quer dizer, vai ficar 30, 31, 30, 31. Na terça, previsão de chuva, hein? Terça-feira, guarda esse dia aí. Bom, gente, intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Racing da Argentina está vencendo o Botafogo por 1-0. O jogo é o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana são duas partidas, né, que são jogadas entre o vencedor da Copa Sul-Americana contra o vencedor da Libertadores da América da temporada passada. Então, o Racing da Argentina, que foi campeão na Copa Sul-Americana de 2024, está enfrentando o Botafogo, que foi o campeão da Taça Libertadores da América de 2024. São duas partidas, a primeira na Argentina, o jogo está 1-0 para o Racing, gol de Vieto, e o jogo está no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Na próxima semana a gente vai ter o jogo de volta, que é Botafogo contra o Racing aqui no Rio de Janeiro. Sorte para a equipe brasileira, vamos desejar toda a sorte do mundo para a equipe do Botafogo. A Caixa Econômica Federal realizou nessa quinta-feira o sorteio do concurso 2831 da Mega Sena, com o prêmio de, atenção, o prêmio da Mega Sena, gente, 103 bilhões, desculpem, até errei, milhões, 103 milhões 779.962 reais e 71 centavos. 103 milhões, gente, 103 milhões, vou até colocar aqui para a gente não perder as cifras, são 103 milhões, muito bem. O prêmio da Mega Sena, concurso 2831. As dezenas sorteadas foram 32, vamos por ordem, não. 02, 09, 32, 38, 48 e 55. Vamos lá. Então, as dezenas, para você anotar aí, e para você também, pro próximo aí, jogar, né? Muita gente pega e pensa que vai dar o mesmo número na próxima semana.
Mas não é assim não, viu, gente? Mas pode servir um pouco para você ver como é que... Olha os números que deram na Mega Sena no concurso 2831. Então aí, ó, 02, 09, 32, 38, 48 e 55. 103 milhões era o prêmio. E o resultado foi o seguinte: ninguém acertou os 6 números. Ninguém, não houve vencedor. Deixou o prêmio acumulado para 120 milhões. Então, de 103 milhões passa para 120 milhões. Acumulou sim, Adilson. 120 milhões é agora o prêmio na Mega Sena para o próximo sorteio, que ocorre no sábado. Então, a galera que gosta de fazer bolão, a galera aí, ó, do Adilson aí, que gosta de fazer bolão, sejam informados lá. Fala, vi na Rede Relâmpago ontem, olha aí. A Mega Sena acumulou, o concurso 2831 acumulou, ninguém ganhou o prêmio de 103 milhões. As dezenas sorteadas foram 02, 09, 32, 38, 48 e 55. E o prêmio está acumulado então para 120 milhões. Imagina você com essa bolada, 120 milhões, gente. Bom, teve gente que acertou 5 dezenas. 104 apostas acertaram 5 dezenas e cada uma delas vai receber R$ 61.922. 8.283 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 1.110 cada um. Então, ótimo, tá aí. 104 apostas acertaram 5 dezenas e 8.283 pessoas acertaram 4 dezenas. O prêmio acumulou, gente. Então, uma boa sorte para você, viu? O sábado tem Mega Sena já dando prêmio de 120 milhões. Boa sorte para você. Uma excelente noite. Estamos ficando por aqui. São 22 horas e 36 minutos. Dia 20 de fevereiro de 2025. Foi um prazer estar aqui te dando as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado. Pena que a gente faz um resumo aqui de notícias, né? Foram notícias, vamos dizer assim, ruins, tristes, né? A gente tem uma delação aí ocorrendo que coloca, né, que pessoas próximas ao poder estariam aí na veemência, né, na colocação de que podem ser presas. Isso é uma coisa ruim. Temos também a notícia do Hamas, né, que aí teve o lance de libertar os reféns e tal. Tem notícias policiais para a gente poder ficar informado também. Tem o Whindersson Nunes, vamos torcer para a recuperação dele, né? O avião, gente, que o pássaro bateu no avião, meu Deus do céu, graças a Deus conseguiram voltar com o avião lá para o Galeão, para poder aí sim botar os passageiros em uma nova aeronave e seguir viagem para Guarulhos. Mas que susto, hein? Que susto! E o clima, hein? Lá no sul a coisa vai esquentar, olha aí, na terça-feira pode ter chuva. E a Mega Sena está acumulada. Gente, esse é o resumo de notícias. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu apoio. 22h37 está terminando nossa primeira página. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Uma excelente noite e excelente descanso.